Hoje você vai aprender sobre o bromexina, um xarope mucolítico que se divide em dois. Mais ou menos isso, você vai entender. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com a realidade do balcão. A bromexina é um mucolítico clássico. O que isso quer dizer? Mucolítico, ele quebra o catarro para facilitar a expulsão. E ele é derivado da vasicina. Então, se ele é um mucolítico, quer dizer que ele funciona muito bem para tosses com catarro, tosses espessas, que tem catarro no peito. Então, ele vai facilitar a expulsão desse catarro, quebrando o catarro. E a hora que o paciente ingere a bromexina, parte dessa bromexina ingerida, então não é tudo, é parte dessa bromexina, é biotransformada em ambroxol. Então ela passa no fígado e vira um pouquinho desse que o paciente tomou, um pouquinho vira ambroxol, que é outro expectorante mucolítico. Então a gente une a ação da bromexina, que é mucolítico, com a ação do ambroxol. Cara, sensacional isso, né? Só essa informação já vale seu like, né? Então, se você não sabia disso, já mete seu dedo no like aí, que essa daí, se não valer, eu não sei o que vale, né? Então, além da bromexina quebrar as fibras que dão viscosidade a esse catarro, esse muco, ela deixa o muco mais fluido. Então, o catarro, de vez em quando, ele sai aquele catarrão espesso, né? Parece uma bola de gude, que a hora que tosse vem aquele monte de catarro. Com a bromexina, deixa ele mais fluido. Então, com isso, o paciente consegue expulsar com mais facilidade. Além disso, a bromexina tem uma propriedade interessante. Bastante artigo aponta para essa propriedade da bromexina, que é ativar o movimento ciliar. Aqui no nosso aparelho respiratório, a gente tem um monte de pelinho. E esse pelinho, a hora que ele é ativado pela bromexina, facilita puxar o catarro daqui do pulmão e jogar para fora. Se os pelinhos estão parados, dá mais trabalho. Então eles ficam mais agitados com a bromexina para jogar esse catarro fora. Cara, sensacional. Muito interessante essa propriedade da bromexina. Uma informação importante, ele não aumenta a produção de muco, ele só facilita a expectoração. Porque muito paciente acha que a hora que começa a tomar a bromexina, esse catarro aumenta. Então antes ele tossia, não vinha catarro na boca e daí o paciente pensa, pô, nem soltava catarro, então era uma tosse seca, né? Muitas vezes o paciente acha que é uma tosse seca, mas tem muito catarro. Ele pensa que é seca porque não vem catarro na boca. Mas daí ele começou a tomar a bromexina e esse catarro começa a ficar fluido. Movimento ciliar jogando o catarro para cima e agora toda vez que ele tosse, tem catarro lá. Então o paciente pensa, putz, parece que aumentou meu catarro. Não é que aumentou, que agora está sendo eliminado. Mas será que a bromexina puxa o catarro pelas fezes? Você já escutou isso no balcão da farmácia? E agora? Não, a bromexina não puxa catarro pelas fezes. O que acontece é o seguinte, o paciente começa a ter mais catarro durante as tosses, né? A hora que ele tosse, vem catarro na boca e existem duas saídas. Ou o paciente joga para fora ou ele engole. Se ele engolir, vai para o intestino. E muitas vezes, devido à quantidade de muco que tem, o corpo, o estômago, o intestino não consegue degradar tudo e é possível o paciente enxergar muco nas fezes. Então não foi a bromexina que causou isso, foi o próprio paciente que engoliu. Se ele jogasse para fora, não iria acontecer nada, certo? Então, quando o paciente chega no balcão e fala, tem algum xarope aí que puxa o catarro para as fezes? Explica para ele que isso acontece quando o próprio paciente engole o muco. Eu sei que você tem um colega de balcão que já falou que tal xarope puxa o catarro para as fezes, né? Então faz o seguinte, já encaminha esse vídeo para ele que vai ajudar na evolução do balcão dele. Tá? Nós estamos juntos, correndo junto, sempre evoluindo. Então não perde tempo, já encaminha para ele. Já que a bromexina é um medicamento para eliminar o catarro,
Em quais situações que ele é bem empregado? Pacientes com bronquite se beneficiam. Pacientes que têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, também é muito útil nas situações gripais. Às vezes o paciente passa por um processo gripal, começa a ter tosse, começa a ter produção de muco, mas não tem chiado no peito, não tem broncoespasmo. A tosse tem catarro. A bromexina é uma opção interessante. E a bromexina, ela tem a opção infantil também, que é metade da dose do adulto. Mas por que será que na embalagem traz uma informação que o uso é indicado só acima de 2 anos? Será que a bromexina é tóxica para criança abaixo de 2 anos? Na verdade, o grande problema é o paciente pequeno, abaixo de 2 anos, por exemplo, ele se engasgar com esse muco que vem até a garganta. Porque o paciente adulto ou uma criança maior, tossiu, veio catarro, gospe fora ou engole, tanto faz. Mas o neném, ele fica boa parte do tempo deitado, ele não sabe escarrar, ele não sabe cuspir, ele não tem uma deglutição tão esperta também, às vezes ele não sabe engolir com uma forma tão com potência, né? Porque o catarro ele é grosso, então às vezes é difícil de descer e corre o risco dessa criança se engasgar com o próprio catarro. Então a bromexina estava sendo muito útil no caso dessa criança que estava com tosse com catarro e começa a jogar fora. Pô, legal. Problema, a criança se engasga. Jaime, toda criança vai se engasgar? Não, óbvio que não. Mas existe um risco e é um risco grande. Então a gente no balcão da farmácia não pode correr esse risco. Tosse com catarro em criança abaixo de 2 anos, limpeza com soro e médico. Acabou. Ai, Jaime, só isso? Só isso. Pô, a bromexina é tão boa, é um MIP. É muito boa. Abaixo de 2 anos, não. Tá? Então o grande problema é a criança se engasgar. Isso também se aplica para idosos, certo? Tem idoso que vive acamado, que tem dificuldade de engolir, porque já está com o sistema bem debilitado. Pode acontecer o mesmo problema. Começa a tossir, o catarro vem na boca, o idoso não sabe escarrar ou então está de boca para cima, olhando para o teto e se engasga. O negócio que era para melhorar acaba agravando muito o quadro desse paciente. Olha a importância dessa informação que às vezes acaba passando despercebida no balcão. Então, se você não quer perder informação de qualidade, já clica em se inscrever, se inscreve no canal, porque todo domingo às 8 horas da noite tem vídeo novo aqui no YouTube para sempre te manter atualizado no balcão da farmácia. E quais são as contraindicações da bromexina? Será que tem contraindicação, já que é um MIP, medicamento isento de prescrição? Não é porque é um MIP, medicamento isento de prescrição, que é um medicamento isento de risco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele só é bastante seguro, mas não é isento de risco. Quais riscos? Por exemplo, uma tosse seca, sem catarro nenhum no peito. O paciente vai se beneficiar? Não. Pode aumentar o movimento ciliar, às vezes pode até dar um pouquinho mais de tosse. Em vez de melhorar, piorou. Para todos os pacientes que têm dificuldade de deglutição, que têm dificuldade de engolir, seja uma criancinha abaixo de 2 anos, seja um idoso, seja um adulto, mas que tem algum problema aqui de deglutição, não é bem-vindo, porque o catarro vai voltar e a pessoa pode se engasgar. Pacientes que têm úlcera gástrica também tem que ter cautela. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei que ele é derivado da vasicina? Então, pacientes que têm alergia à vasicina não podem tomar bromexina. É comum você encontrar alguém alérgico à vasicina? Não, mas existe o risco. E tem que ter cautela com uma situação. Existe um risco teórico que pacientes que têm asma ou que estão em crise de asma podem agravar a crise se usar bromexina. O paciente asmático, bromexina pode não ser uma boa opção. Vamos pensar outra coisa. Tá? Nos próximos vídeos aí, coloca aqui embaixo qual xarope ou qual produto da farmácia que você gostaria que eu falasse. Eu quero escutar vocês, quero sentir para que lado que a gente vai.
E existe efeito adverso da bromexina? Claro que existe. Na grande maioria das vezes, ele é muito bem tolerado, mas é possível acontecer náusea, gosto amargo na boca e, muito mais raro ainda, erupções cutâneas, então pode dar alergia na pele. Mesmo assim, muito raro, mas não é isento de risco. Lembra que medicamento isento de prescrição não é medicamento isento de risco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é muito comum no balcão da farmácia a gente pegar a prescrição com antibiótico mais bromexina. Será que pode? Pode. Antialérgico com bromexina. Será que pode? Pode. Às vezes o paciente está com a coriza e também tem tosse com catarro. Legal. Além disso, limpeza com soro, né? Obviamente. Ou então corticoides e bromexina. Pode? Pode também. E o que não pode? Pô, antitussígenos com bromexina. Pensa comigo. O antitussígeno vai lá e bloqueia a chavinha da tosse. Ele fala para o corpo, não vai tossir mais. Antitussígenos são dropropizina, cloperastina, codeína é controlado, mas também tem um poder antitussígeno gigante, a levodropropizina. Então esses medicamentos vão lá e desligam a tosse. Já a bromexina, ela quer que o paciente tussa, porque faz parte do trabalho dela de jogar esse catarro para fora. Se o paciente não tossir, o catarro vai ficar preso aqui. Por isso que ela até estimula o movimento ciliar, quebra o catarro para jogar para fora. A hora que o paciente tosse, o corpo aproveita isso para fora. Então, a tosse faz parte do processo de expulsão desse catarro. Mas e se esse paciente não tosse devido a outro produto que está junto nesse tratamento? As coisas desandam. Um bloqueia, o outro estimula. Um briga com o outro, ninguém faz efeito. O que acontece? O paciente piora. A gente quer que o nosso paciente piora? Jamais. A gente quer que ele fique bem o mais rápido possível. Então, muita atenção nessa situação. E eu guardei uma surpresa para você que chegou até aqui no final. Eu sei que ler receita no balcão é um desafio, né? Por isso eu criei um grupo específico para ler receita. Uma galera lá, manda foto da receita, me ajuda aqui que está escrito aqui. Pô, resolveu. Agilidade para você. Às vezes você já sabe o que está escrito, mas quer a opinião de alguém, manda lá para ganhar confiança. Pô, é isso mesmo. Lenha. O link do grupo eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Tem algumas regras, não pode zoar o amiguinho, zombar o amiguinho porque não conseguiu ler. Não pode treta também, né? Lá é para ler receita, um ajudar o outro e a gente crescer na nossa profissão. Um monte de gente fala que a nossa profissão é desunida. Então vamos unir força para a gente crescer junto. A união faz a força, pô. Além disso, se você trabalha no balcão da farmácia e deseja acelerar sua evolução no balcão, eu te convido a conhecer o Destrava Balcão. O Destrava Balcão é um treinamento específico para quem trabalha no balcão e deseja crescer profissionalmente. Indicar com qualidade, vender com segurança, fidelizar seu paciente. Tem módulos completos de indicação, módulos de cálculo de dose, módulo de venda de vitaminas, parasitose, módulo de colírio, completaço. Além disso, tem grupo de apoio exclusivo para alunos e mapas mentais de todas as aulas de indicação. O link vou deixar na descrição também e eu te aguardo no Destrava Balcão para acelerar isso aí, vamos crescer. Fechou? Eu aguardo você no próximo domingo às 8 horas da noite. Valeu, um abraço!